Bem-vindos a essa aula. Nessa aula a gente vai falar sobre como fazer uma reta final. Mas para isso a gente precisa revisar algumas coisas muito importantes que eu falo em outros vídeos, né? Primeiro, aqui a gente tem dois estudos. A gente tem o estudo superficial e o estudo aprofundado. O estudo superficial é o estudo que eu falo, é o estudo de enunciados. Então você vai ler artigo de lei, né? Uma, duas, três linhas ali, poucas palavras. Súmulas, você vai ler, é um enunciado de súmula. Tese de repercussão geral é um enunciado, né, é um enunciado de um julgado do TST, do STF, desculpa. E a gente tem o estudo aprofundado, que é o estudo de doutrina, que é o estudo de PDF e também é o estudo de videoaula. Mas a videoaula eu deixei aqui destacado porque videoaula depende muito do intuito dela, como foi formado o intuito da gravação daquela aula. Então, se a aula foi gravada com o intuito de ser um estudo aprofundado, ela vai cumprir o seu propósito. Agora, é aqui que a gente responde aquele negócio de se é melhor doutrina, videoaula ou PDF. E a gente responde com isso aqui. É uma resposta muito simples. Depende do propósito da videoaula. Então, se a videoaula é um apanhado de informações resumidas, é melhor ler um resumo, você gasta muito menos tempo. Agora, se a videoaula ela é feita com o intuito de aprofundar numa matéria ou de dar um atalho em alguma matéria, aí ela cumpre o seu propósito, que é esse propósito aqui de estudo aprofundado. Lógico, é possível a gente ter videoaulas com o intuito de revisão, mas a revisão é rever. Então, ela tem a ideia de que o aluno já tem uma certa base e ele vai simplesmente verificar as informações, ver de novo as informações, e ele já tem a base. E a gente tem outros dois estudos, que é o estudo pré-edital e pós-edital. Pré-edital, né? Pré-edital. Para quem quiser se aprofundar nessa parte de estudo pré-edital e pós-edital, eu tenho um vídeo que é a melhor rotina de estudos. Esse é, a gente explica isso com mais calma. Mas basicamente é o seguinte, a gente tem na prova da magistratura várias fases. A gente tem ENAM, prova objetiva, prova discursiva, desculpa, e prova de sentença. Isso quer dizer que, como a gente tem várias fases, você precisa treinar a linguagem de várias provas. Treinar a linguagem da prova do ENAM e treinar a linguagem da prova específica que você quer passar. Às vezes essa linguagem do ENAM e da prova é igual, às vezes é diferente. Então, se você pegar ENAM e a prova que você quer passar é TJSP, VUNESP, a banca VUNESP, o ENAM feito pela FGV tem uma linguagem um pouquinho diferente da VUNESP. Tá? O ENAM feito pela FGV tem uma linguagem um pouquinho diferente da magistratura, mesmo feito pela própria FGV. Enfim. Então, você vai treinar as linguagens das provas, mas não só das provas objetivas, mas também da prova discursiva e da prova de sentença. Então, no estudo pré-edital, você basicamente vai estudar para todas as fases, e eu já falei sobre isso. O conhecimento que você precisa para a discursiva, para a sentença e para as provas objetivas é exatamente o mesmo. A forma de cobrança, a linguagem que se tem em cada prova é que é diferente. O resto é igual. Então, a gente tem um estudo pré-edital. O estudo pós-edital, você estuda apenas para a prova do edital aberto. Tá? Apenas para a prova do edital aberto. O que isso quer dizer? Abriu ENAM, você vai estudar só para o ENAM. Estou habilitado no ENAM. Abriu prova da magistratura do trabalho, vou estudar só para a magistratura do trabalho. Estou habilitado no ENAM. Abriu o TJSP, vou estudar apenas para a prova objetiva do TJSP. A gente meio que aqui a gente fica como um generalista, certo? Em todas as fases, estudando tudo. E aqui a gente fica
um especialista apenas naquela prova, certo? Então já deu para entender. Agora eu vou me especializar na próxima prova. Então, exemplo, abriu Enem, eu vou me tornar especialista no Enem. Em 3, 4 meses, que é a média que acontece a prova do Enem, depois de abrir o edital, é bem possível você, se tiver o estudo pré-edital, se tornar um especialista. Como que você faz isso? Primeiro, você tem que mapear a prova. Como que você mapeia a prova? Resolve as provas anteriores, se possível todas. Do Enem, por exemplo, que é o exemplo, é mais fácil. Do TJSP, todas não, né? Nos últimos 3, 4 anos já seria suficiente. E você vai identificar não só o número de questões para cada matéria, mas o que foi cobrado e a forma que isso foi cobrado, tá? Então vamos lá, o que isso quer dizer? O Enem é muito fácil, porque a gente sabe que são 16 questões de constitucional, 10 de administrativo, 12 de civil, processo civil e penal, 6 de humanos, humanística e empresarial, certo? Então a gente já sabe que o Enem tem esse, porque até é normativo. Tudo bem que não segue exatamente a divisão normativa, mas tem uma norma estabelecendo qual é a divisão de questão por matérias do Enem. Agora, quando a gente vai para provas de magistratura mesmo, a prova objetiva, a gente vai fazer uma análise um pouquinho diferente, porque lá não tem norma ou edital que estabelece, ó, vão ser 10 questões de direito penal. Lá não tem muito isso, mas dá para você estabelecer um padrão de acordo com as provas anteriores. Tá? E aí você vai verificar se a banca é a mesma. Então vamos lá. Você vai lá, pega as provas anteriores, foram todas feitas, por exemplo, pela FCC, e a próxima banca é a FGV. Ah, então esse mapeamento é importante, mas não tão importante. Se a banca for diferente, o que você vai ter que fazer nesse exemplo? 3 provas anteriores FCC, a próxima prova é FGV. Vai ter que pegar provas da FGV de outras magistraturas, de outros estados ou de outros regionais para você comparar, tá? Mas normalmente a banca vai ser a mesma, né? A FGV tem sido quase que a escolha unânime aí das provas em geral, não só de magistratura. Então você vai mapear a prova e verificar se a banca é a mesma. Então, no Enem, no nosso exemplo, a banca é FGV, né? Tem sido FGV e provavelmente vai continuar como FGV por um bom tempo. Então você mapeou a prova. E aí você vai fazer uma verificação dos fundamentos e número de questões por matéria, tá? Então, por exemplo, o que você vai extrair disso? O que você extrai disso? Por exemplo, no Enem, eu sei que são aqueles números que eu falei: 16 para constitucional, 10 para administrativo, 12 para civil, processo civil penal, 6 para humanos, humanística e empresarial. Beleza. E isso já determina o que eu vou estudar mais e o que eu vou estudar menos. Então não adianta eu me matar de estudar empresarial se o que mais cai é constitucional. Constitucional tem que ter um tempo maior de estudos do que empresarial, certo? Então o número de questões já nos dá um bom norte do que a gente faz na nossa rotina, o que a gente vai fazer da abertura do edital até o dia da prova. Segundo ponto, você vai verificar os fundamentos, e com os fundamentos você vai fazer uma outra análise estatística. Se o que mais cai é lei, jurisprudência ou doutrina. Então, por exemplo, no Enem 2024.1, a gente teve, eu não tenho os números de cor aqui, mas em torno de 30%, 32% de jurisprudência,
65% de lei seca e 3% de doutrina. E no Enem 2024.2, a gente teve 21% de doutrina, 30% de jurisprudência, 49% de lei seca. Isso determina o quê? Se eu tenho esse histórico, eu já tenho duas amostras. São apenas duas, mas eu tenho duas importantes amostras de que jurisprudência é em torno de 30% da prova. E no Enem, por exemplo, eu preciso tirar 70% da nota para estar habilitado. O que você traduz para provas objetivas? Tem que verificar a nota de corte das provas anteriores, que provavelmente vai se repetir na próxima prova. Então, a última prova, a nota de corte foi 76, sua meta tem que ser fazer simulados para alcançar 76 pontos, beleza? Beleza. Quando você verifica os fundamentos e faz essa análise estatística, você vai ver assim, ó, por exemplo, eu vou estudar então 50% do meu tempo para lei seca. Mais ou menos isso. E vou estudar 30% do meu tempo para doutrina e 20% para 30% para jurisprudência e 20% para doutrina. Isso eu extraio com a amostra das provas anteriores. Por quê? Não adianta mais a gente pensar naquela coisa que a gente pensa quando a gente está... Vou até fazer uma setinha contra a cor. Quando a gente está aqui, ó, no pré-edital, fazendo um estudo aprofundado e superficial. Por quê? Por mais que você tente aprofundar neste momento, e é importante ainda ter momentos de aprofundamento, não é tempo suficiente para você pegar uma doutrina de direito constitucional e estudar ela do início ao fim. Você pegar um Pedro Lenza, um Gilmar Mendes, estudar do início ao fim, porque seriam quantos livros que você estudaria dessa forma? Então agora, o estímulo, e agora a gente já começa a falar coisa mais... O estímulo é mais superficial do que aprofundado, por uma questão de tempo. Então, por exemplo, eu cometi um erro idiota na minha primeira prova que eu fui fazer. Eu estava na véspera no hotel estudando Maria Silvia Zanella de Pietro, na véspera de prova. Se eu ler 30 páginas, 50, se eu ficar o dia inteiro lendo e ler 100, 120, 150 páginas da Maria Silvia Zanella de Pietro, não vai dar muito certo. Porque, primeiro, eu li 150 páginas. Quanto que eu vou absorver dessas 150 páginas? Muito pouco. Vai cair exatamente essa doutrina, essas 150 páginas que eu li na prova, muito difícil. E a ideia da doutrina não é a de fazer com que você tenha um estímulo pré-prova. A ideia da doutrina é com que você tenha um aprofundamento para te dar base e raciocínio jurídico para você enfrentar uma prova. Então, o intuito da doutrina é diferente. Então, chega um determinado momento que a gente precisa dar uma cortada na doutrina. Então, eu diria que aqui, em torno de 20% do tempo vai ser doutrina, e ainda 20%, por quê? Eu não tenho, na verdade, um número certo, mas eu estou só estimando para vocês 15%, 20%, 10%, por quê? Porque a gente tem algumas matérias que são eminentemente doutrinárias na prova. Então, você vai ter um estímulo ali de um resumo de sociologia do direito, um resumo de teoria geral dos direitos humanos. Por exemplo, o que eu considero doutrina, muita gente pode não considerar doutrina, são os julgados da Corte IDH. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, dificilmente eu vou ver um aluno que vai pegar o julgado do site, vai baixar e vai ler. Até porque nem todos eles estão em português. Então, normalmente, a gente estuda esses julgados, as opiniões consultivas da corte, a gente extrai de doutrina. Então, os julgados, as opiniões consultivas estão na doutrina. Então, esse estímulo ele é doutrinário. Tem certos outros estímulos que são doutrinários. Sentidos da Constituição,
Hermenêutica constitucional, são coisas que caem em prova, por exemplo, que a gente tem que extrair da doutrina. Mas veja, que é um material muito mais direcionado, não é uma doutrina que vai pegar uma doutrina de 1.600 páginas e fazer isso. Ah, professor, então quer dizer que eu vou precisar sempre comprar um material? Não. Quando você estiver nesse estudo pré-edital, mesclando quase que igual um estudo superficial, um estudo aprofundado, nesse estudo aprofundado, você vai criar um material. E aí é a maior diferença entre quem tem mais tempo e quem tem menos tempo. Não é só uma questão de estudo, de bagagem, etc. Mas é uma questão de você já ter o seu próprio material. Não importa se você faz curso de PDF, de videoaula, se você estuda doutrina, você tem que ter um material próprio. Aquele material que tem a sua linguagem, coisa feita para você relembrar as coisas que você precisa relembrar, indicação das coisas que você erra e assim por diante. Então, basicamente, em linhas gerais, esse é o estudo de reta final. E aí, o que acontece, então? Na prática, para terminar aqui com chave de ouro, você vai focar mais em lei seca, o estudo vai ser mais superficial, quer dizer que você vai estudar mais enunciados, certo? Vai estudar mais enunciados. Você, se tiver um material, vai estudar os seus resumos dos seus materiais. Então, você tem lá um resumo de direito constitucional feito por você, manuscrito ou digital, vai estudar esse resumo inteiro. Por que o resumo eu considero um estudo assim mais superficial, entre aspas, e não um estudo aprofundado? Por quê? Por melhor que você seja, por mais completo que seja seu resumo, ele não é nem perto de uma doutrina de um grande doutrinador. Por exemplo, eu duvido que você tenha um resumo de direito constitucional de 1.500 páginas, 1.200, 1.500 páginas, como são os livros, os melhores livros de direito constitucional. Então, existe uma diferença do estímulo. O que você faz é resumir informações e não trazer informações completas. Até porque, se seu material é um material tão completo assim, aí tem um probleminha. Porque a ideia do seu próprio material é fazer tudo de uma forma organizada para que você tenha um espaço muito claro ali para fazer uma consulta nesse pré-prova, né? E você vai estudar doutrina apenas de partes específicas, partes que só estão na doutrina. Quando você mapeou a prova, você verificou que cai lá uma parte de doutrina de teoria geral da Constituição e etc. Então, nesse mapeamento que você viu do que cai, você vai saber exatamente onde estudar a doutrina. Mas 80, 85, 90% do tempo é estudo superficial. Súmula, OJ, súmula OJ, né, se tiver na sua prova, mas súmulas, tese de repercussão geral e lei, tá? Muita questão. Em torno de 10, o mínimo do mínimo para você entender a linguagem da prova, entender a banca, é você, depois de ter feito esse mapeamento, que você fez 2, 3 provas, depois você vai fazer o seu treino de provas objetivas. Então, você vai fazer o seguinte, depois de mapear, verificar a estatística, etc., você já fez algumas provas aqui, já resolveu alguma coisa de prova, agora começa a contar o seu estudo. Depois desse começo de contar o seu estudo, você vai tentar resolver no mínimo 10 vezes o número de questões da prova. Então, no mínimo 10 provas, para resumir. Então, 10 provas do Enem. Então, vai resolver 800 questões até o Enem. Ou vai resolver 1.000 questões, né? Porque são 100 questões na prova objetiva da magistratura, 1.000 questões até a prova. Então, resolver 10 vezes o número de questões da prova, do início, da abertura do edital até o edital. De preferência, isso é o mínimo, e de preferência, entendendo os motivos de cada questão, ou seja, estudando os fundamentos.
com o fim de revisão e até de melhorar essa sua estatística aqui. Então, resumindo, 80 a 90% estudo superficial, 10 vezes o número de questões e mais um ponto. Os informativos, os julgados do STJ e do STF, eles têm caído com muita frequência nas provas. E você sabe muito bem que os julgados dos tribunais superiores, eles têm tido uma predominância aí. Inclusive, se você for ver uma doutrina, ela vai se desatualizar muito rapidamente, mais por conta de julgados novos do que por conta de mudanças na lei, né? Então, a doutrina, ela está atenta a isso, só que demora um tempo até isso chegar até você. Então, o que você precisa fazer? Estudar informativos dos últimos 2 anos, de forma decrescente. Ou seja, o mais novo, ou do mais novo, para mais antigo. Então, começa do último informativo do STJ e vai descendo. Não pega 2 anos para trás e tenta acompanhar, tá? O ideal é ir de frente para trás. E o limite é 2 anos. Então, quando você chegar a 2 anos, por quê? Por que 2 anos? Porque 2 anos para trás já está mais consolidado na doutrina. 2 anos para trás é mais difícil da banca cobrar. A banca, essa parte do informativo, é porque a banca tem uma tendência de cobrar mais coisas novas. Então, por exemplo, no Enem 2024.1 cobrou muita jurisprudência do fim de 2020, do ano de 2023. No 2024.2 também 2023, mas pegou um pedacinho ali do primeiro semestre de 2024. Por exemplo, Enem 2024.1 cobrou aquele tema de repercussão geral, que eu vou chutar aqui a 1268, mas posso estar falando besteira, que é aquele da separação obrigatória de bens para maiores de 70 anos. Caiu na prova. O julgado foi em fevereiro. E a prova cobrou em abril esse entendimento. Então, quer dizer que começar da frente para trás é uma estratégia boa, porque é a tendência das bancas atualmente, né? E só para eu ficar tranquilo, cuidado com atualizações. E sempre verificar seu edital, se novas leis, principalmente novas leis, podem cair na sua prova, tá? Julgados normalmente caem. Agora, leis normalmente falam, até a publicação do edital não tem cobrança de leis novas. Beleza? Espero que eu tenha ajudado e a gente se vê na próxima.